Olá, queridos amigos, estamos nós aqui mais uma vez nesse encontro tão agradável, encontro virtual da nossa querida Casa Fake. Como sempre, iniciamos todos os nossos trabalhos com uma oração. E nós pedimos que cerrem os olhos e nos acompanhem nessas palavras a Deus. Pai de infinito amor, Pai de infinita bondade, Pai de infinita misericórdia. Amado Mestre Jesus, que é sempre o nosso divino conselheiro. Amado irmão Ramatiz, que da casa do grande coração jorra tanto amor sobre nós. Amado irmão José, mentor da nossa casa sagrada que nos permite fazer e receber a caridade. Amadas falanges espirituais tão carinhosas que trabalham junto a nós. Todos nós juntos agradecemos pela oportunidade de aqui estar. Rogamos luz e proteção para esse nosso humilde encontro. E pedimos a todos, mas sobretudo a Ti, Pai Criador, permissão para abrir a reunião de hoje, dando juntos graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, estamos juntos nós aqui mais uma vez. E hoje, para falar da parábola das 10 virgens. Nós sabemos então, mas vale a pena sempre a gente lembrar, que as parábolas são histórias que Jesus contava para nos orientar de forma que nós estivéssemos aptos para o caminho verdadeiro de volta à casa do Pai. Então vamos à leitura da parábola. Parábola das 10 virgens. Disse Jesus: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas próprias lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram tolas e 5 eram prudentes. Pois as tolas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. As prudentes, porém, levaram azeite nas vasilhas, com suas próprias lâmpadas. E tardando o noivo, todas cochilaram, todas adormeceram. Mas à meia-noite houve um clamor: eis um noivo. Saí ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas próprias lâmpadas. As tolas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes responderam, dizendo: de modo nenhum. Talvez não seja suficiente para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós mesmas. Ao saírem para comprar o azeite, veio o noivo. As preparadas entraram com ele nas bodas e a porta foi fechada. Posteriormente vieram as virgens remanescentes dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Em resposta, ele disse: Amém, vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Bem, nós sabemos, trabalhando e estudando essa parábola, que ela faz parte do sermão profético de anunciação dos tempos de passagem do mundo de provas e expiações para o mundo regenerado. E como nós devemos estar preparados para participar dessa transição. Ela está dentro do sermão profético que está em Mateus, no capítulo 24, do versículo 1 ao 31, onde esse sermão profético, Jesus fala das grandes atribulações
que iriam acontecer nesse caminho de transição. Os falsos profetas, acontecerá a separação do joio e do trigo, mas não sabemos quando, alerta Jesus. Então é importante que ao interpretarmos uma parábola, a gente saber que a gente está lidando com o simbólico. E nesta especificamente, o noivo é Jesus. O pai do noivo é Deus. E a noiva, que não é citada na parábola, nós podemos interpretar como sendo o planeta Terra. As 10 virgens são os seres humanos que se apresentam isentos de corrupção e, portanto, podem participar das bodas com todo o seu ritual de casamento. Então, virgem não significa que esta pessoa nunca teve uma relação sexual. Não. Virgem, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Virgem são os seres humanos que se apresentam isentos de corrupção. Eles não são mais corruptos. Então, vale a pena dizer que na época de Jesus, as bodas de um casamento, as festividades do casamento hebreu, levava 7 dias. Nós sabemos que 7 é um número cabalístico para os judeus, né? Para a Cabala. E era o pai do noivo, isso é que é importante a gente entender, que era o pai do noivo, que nessa parábola é Deus, que decidia quando as bodas deveriam começar. Por isso, em Mateus, capítulo 24, versículo 36, Jesus diz: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Então, quando haverá essa separação do joio e do trigo, o dia e a hora, ninguém sabe. Nem Jesus, nem os anjos dos céus. Só o Pai, só Deus. Em relação às virgens, elas correspondem ao que seria hoje, no casamento atual, as damas de honra. Damas de honra do casamento. E nós observamos que para encontrar o noivo, elas levaram suas próprias lâmpadas. Isto é, cada uma com a sua própria luz. E o que seria essa luz? Entendemos que a luz seja todo o ensinamento que nós adquirimos em todas as nossas vidas. Essa é a nossa luz. Esse é o desenvolvimento da semente divina que temos dentro de nós. E nós devemos nos esforçar para mantermos essa iluminação e fazê-la crescer, trabalhando na prática do bem, dentro das leis de Deus que estão na nossa consciência, segundo pergunta e resposta no Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: onde estão as leis de Deus? Os Espíritos respondem: na vossa consciência. Na consciência de cada um de nós. A nossa recompensa com isto vai ser o quê? Será o reino de Deus. Isto é, nós poderemos participar das bodas. Se a nossa luz estiver acesa, se nós tivermos azeite nas nossas lâmpadas, né? E dessa forma, participando das bodas, nós vamos desfrutar da vida no planeta Terra regenerado e não mais um planeta de provas e expiações, isto é, um planeta onde o bem vai sobrepujar o mal, onde haverá um ambiente calmo, não haverá essa correria de hoje, esse estresse, onde estaremos livres de emoções negativas que nos fazem sofrer tanto hoje, onde o amor estará muito mais presente em nossas vidas.
Mas aqueles que não se prepararem para estes tempos poderão perder o início das bodas quando as portas se fecharem. Então, esse é o alerta de Jesus nesta parábola. Então, em especial, ele nos alerta o quanto é necessário que nós sejamos vigilantes, orar e vigiar. Isto é, que nós possamos estar atentos à nossa iluminação, à nossa evolução, porque aqueles que não se prepararem para esses tempos perderão o início das bodas. Como está no versículo 10. Veio o noivo, as preparadas entraram com ele nas bodas e a porta foi fechada. Vejamos que haviam 5 virgens que levaram azeite numa vasilha para poder manter acesa a luz das suas lâmpadas, até a chegada do noivo, que não sabiam quando seria. Essas virgens foram chamadas de virgens prudentes, sábias, sensatas, precavidas, cautelosas. Por quê? Porque elas estariam prontas para acompanhar o noivo, e entrar para as bodas a qualquer momento que o noivo chegasse. As outras 5 virgens foram chamadas na parábola de tolas, insensatas, nécias, irresponsáveis, porque não levaram a vasilha com o azeite para manter acesa a chama da sua luz. Consequentemente, quando o noivo chegou, elas pediram o óleo das virgens prudentes para poder acender suas lâmpadas. E a resposta foi: de modo nenhum. Ide aos que vendem e comprai para vós mesmas. A recusa das virgens prudentes em ceder o azeite de que dispunham significa que ninguém consegue transferir o seu azeite, isto é, a sua luz interior, isto é, as suas virtudes, isto é, a sua evolução, bem como seus conhecimentos para o outro. Pois os progressos moral e espiritual são individuais. Ninguém evolui para o outro. Ou seja, não podemos passar pelas provas do outro. Não podemos. Cabe a cada um passar pelas suas próprias provas e aprender. Ninguém empresta luz para ninguém. Prestem atenção nisso. Você é que tem que cuidar da sua própria chama. Se isso fosse possível, se a gente pudesse dar da nossa luz, se nós pudéssemos passar pelas provas do outro, com certeza não haveria nesta terra nenhum filho drogado. Não haveria nenhum filho no crime. Não haveria nenhum filho com câncer. Porque esta mãe, com certeza, passaria por todas essas provas no lugar do filho. Nós não podemos. Cada um tem que passar pelas próprias provas para, com os seus erros, aprender. Então, vamos refletir sobre isso. Será que algumas vezes eu me coloco na dependência da luz do outro para viver? Eu tenho que tomar muito cuidado para que isso não aconteça. Eu tenho que tomar muito cuidado para me dar conta se isto está acontecendo. Sim, porque Jesus diz: orai e vigiai. Quem? Você, eu, cada um de nós. Porque nós estamos vivendo uma época que Jesus nos alertou que viriam falsos profetas. Isto é, que viria muita gente que quer dar a sua própria luz para você, mas isso é impossível. Ledo engano.
Então, nessa época de transição, você tem que ter sua luz própria, porque nos momentos mais desafiadores de sua vida, você vai passar sozinho. Isto é, sozinho com Jesus, com Deus, com teu guia espiritual. Mas o teu trabalho é individual, é teu. E continuando a análise da parábola, nós vemos que, como o noivo estava demorando, as virgens cochilaram, elas dormiram, isto é, elas ficaram na zona de conforto. Bom, e aí a gente se pergunta, quantas vezes na vida nós ficamos adormecidos, ficamos cochilando, diante da nossa necessidade de evolução espiritual? Quantas vezes a vida nos oferece a oportunidade do trabalho na caridade, do trabalho fraterno, e nós, adormecidos, cochilamos e não participamos do mesmo. Exemplo, a FEIC, ela tem um trabalho social muito bonito, né, dirigido pela Cristina, e está sempre aberto a receber voluntários. Mas muitos de nós estamos cochilando e não aproveitamos essa oportunidade desse trabalho na caridade, né? Quantas palestras online nos são oferecidas, são anunciadas, quantas psicografias alertando sobre as características dos tempos atuais, desse tempo de pandemia, quanto alerta a gente está recebendo. A necessidade de orar para nós estarmos sempre no caminho reto e, consequentemente, com a vibração adequada para passarmos dessa fase de transição que estamos vivendo e chegarmos aos novos tempos, quando a Terra será um planeta de regeneração. Então, estou cochilando. Estamos adormecidos, temos que acordar. Nós precisamos despertar para o exercício da fraternidade, o exercício da generosidade, mais do que nunca. Nesses tempos que nós estamos vivendo de pandemia, nós temos que desenvolver a nossa generosidade, porque são muitas pessoas que estão com necessidade de pão, de saúde, de remédio, de Deus, necessidade de evangelho. E é por isso que a FEIC, inspirada pelo seu plano espiritual, resolveu entrar online, resolveu entrar nas redes sociais, resolveu entrar no YouTube, no Instagram, seja lá onde for, mas fazer o bom uso das redes sociais. Fazer o uso sagrado das redes sociais, não o profano. Para divulgar o Evangelho, porque muitas pessoas, inclusive nós, necessitamos disso. Nós todos precisamos do alento do Evangelho, do alento das palavras de Jesus. Então não fica dormindo, não cochila. Presta atenção, são muitas as palestras, são muitas as psicografias que estão sendo comunicadas. Então, presta atenção, porque Jesus realmente é um alento para o nosso sofrimento. Esse sofrimento com Jesus, ele parece que é acolhido. Temos a certeza que ele está pacificado. Porque com Jesus o fardo é leve, é suave. Então, nós sabemos que a Terra atingirá um novo patamar na escala dos mundos. E seremos um mundo de pessoas que realmente vivem o Evangelho, que é esse grande presente que o noivo Jesus nos deixou, presente de bodas. Entendemos que mais do que nunca, não podemos deixar faltar azeite nas nossas lâmpadas. Isto é, não podemos deixar de praticar o amor,
Não podemos deixar de aprender o que Jesus nos disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Sobretudo, devemos ser fiéis a Deus, devemos servir a Deus, devemos ser fiéis às suas leis. Assim, a porta não vai se fechar para nós. E o noivo, Jesus, não nos dirá: não vos conheço. Temos a certeza de que a chama das nossas lâmpadas estarão cada vez mais forte, iluminando as trevas do nosso cotidiano, às vezes tão sofrido, mas isso se através do estudo, do esforço, da disciplina e do trabalho na caridade, servindo ao próximo, servindo a Deus. Aí nós aumentamos realmente a nossa fé, a fé raciocinada. E estamos convictos de que Deus, na sua infinita misericórdia, nos abastece daquilo que nós necessitamos para a nossa evolução espiritual. Vale também nós refletirmos que essa evolução é um processo. Logo, ela é feita passo a passo, cada um no seu devido tempo. Temos sempre que respeitar muito a individualidade do outro, cada um no seu tempo. Portanto, nós temos que trabalhar sempre o auto-amor, o auto-perdão, a autotolerância, resumindo, o autoconhecimento, como nos sugere a filosofia da antiga Grécia até as literaturas espíritas de hoje. Por exemplo, a série psicológica de Joana de Ângeles, que estamos estudando na FEIC. Que maravilha! O quanto nos ajuda o autoconhecimento, o quanto nos ajuda a nós fazermos um exame de consciência e vermos como nós estamos em relação aos nossos sentimentos negativos, a raiva, o ódio, a intolerância. Como nós estamos em relação a isso? Os livros da série psicológica de Joana de Ângeles nos ajudam muito no autoconhecimento e, consequentemente, na autorreforma. Consequentemente, fazendo, pouco a pouco, aumentar a chama da nossa lâmpada, colocando azeite todos os dias. Vamos praticar o Evangelho e lê-lo todos os dias, um pouquinho, para a nossa chama não se apagar. E para a gente poder entrar nessas bodas. Então, nós, cuja meta é a conquista do reino de Deus, isto é, participar das bodas do noivo que tanto amamos, nós temos que evoluir sempre seguindo Jesus, que diz: orai e vigiai. Procurai a verdade e ela vos libertará. E venha comigo, pois eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se mantivermos a nossa luz acesa, nós não nos preocuparemos, nem nos afligiremos com a frase de Jesus: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Isso está em Mateus, capítulo 24, versículo 36. Dessa forma, encerramos a análise da parábola das 10 virgens, lembrando que Jesus, com o seu amor, sempre nos orienta. Lembrando que devemos fazer o culto do Evangelho no lar, para manter a lâmpada acesa no nosso lar,
e no nosso coração. E agora, vamos à nossa oração final. Pai, Pai de tanto amor, Pai de tanta misericórdia, Pai de tanta alegria. Jesus, médico de nossas almas, nosso divino conselheiro, cujas palavras são o azeite de nossas lâmpadas. Amado irmão Ramatiz, que da Casa do Grande Coração nos ajuda tanto. Amado irmão José, mentor da nossa querida fé, que permite que tantas psicografias cheguem até nós, nos orientando nesses tempos tão difíceis. Amadas falanges espirituais que tão carinhosas sempre estão junto a nós, nos protegendo, nos inspirando. Juntos louvando a Deus, nós agradecemos por esta oportunidade e rogamos que os bons fluidos que estão sendo jorrados sobre nós, que eles possam se expandir sobre toda a nossa cidade, sobre o nosso país que tanto necessita, sobre todo o planeta Terra e seu órgão, de forma que todo encarnado e desencarnado possa se sentir amado, protegido, iluminado, curado. E assim felizes, rogamos a todos, mas sobretudo a Ti, Pai Criador, para encerrarmos a nossa reunião de hoje, dando todos juntos graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, encerramos mais esse encontro, agradecendo a atenção de todos, agradecendo a paciência que todos vocês têm conosco e desejando a todos que as suas lâmpadas estejam sempre acesas e que o amor de Jesus seja sempre em nossos corações. Até o próximo encontro.